Efésios capítulo 4. Nessa manhã eu gostaria de continuar a nossa fala sobre a questão de família, e eu gostaria de associar um assunto ao outro. Se eu perguntasse hoje, nessa manhã, e eu sei que você pode, em algum momento, ficar inibido para me responder, mas mesmo que você não responda, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Como é que você poderia qualificar a sua vida em dizer se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não? Como é que você diria? Qual é a resposta que você teria para me dar nessa manhã? Não precisa de responder. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. Mediante a sua resposta, pastor, eu acho que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, por isso. Então, mediante essa resposta que você não precisa me dar, eu faço uma outra pergunta. Como é que você conseguiria associar essa sua vida cheia do Espírito Santo com a sua vida familiar? Como é que isso repercute lá dentro da sua família? Como é que você percebe que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo dentro da sua família? Então, nessa manhã eu queria lhe explicar o que é plenitude do Espírito Santo e vida familiar. Duas coisas que não negam uma a outra. Não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito sem que você cumpra alguns requisitos no tocante à vida familiar. Então, nessa manhã, eu queria apresentar isso aos irmãos. Para isso, gostaria de começar a ler alguns textos da carta de Paulo aos Efésios, alguns textos isolados, mas para compreensão maior não temos como juntá-los. Mas o primeiro texto, capítulo 4, versículo 17, eu gostaria que os irmãos acompanhassem na Bíblia para que isso fique bem claro, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor o quê? Insisto, que não vivam mais como quem? Como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Bem, preste atenção aqui, por favor. Paulo está escrevendo essa carta para uma sociedade gentílica. O que é isso? Pessoas que não eram oriundos da família judaica. Ele está escrevendo para gentios, principalmente gregos. Essas pessoas tinham sido alcançadas pelo amor, pela graça de Deus. Paulo já tinha dito para elas no capítulo 2 que elas estavam mortas em delitos e pecados, e Deus a resgatou pela graça, Deus chamou eles pelo amor, Deus convocou, Deus ressuscitou eles dos mortos. E por causa de tudo isso, haveria uma necessidade da resposta deles para a obra de Deus. Não naquilo que eles decidiram fazer, mas naquilo que Deus decidiu fazer com eles. Estavam mortos em delitos e pecados, viviam conforme ao espírito desse mundo, em meia desobediência. Então, Deus resgata essas pessoas através de Cristo. Deus nos resgatou através de Cristo. Não foi uma iniciativa nossa. Se Paulo fosse nos falar sobre isso, ele iria dizer: olha, todos nós aqui estávamos como um morto no velório, dentro de um caixão. E o morto, ele não tem reação, o morto está morto, ele não consegue levantar do caixão e dizer: olha, eu não quero ser sepultado, a não ser que haja uma intervenção divina. É isso que Paulo diz. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecado, e Deus interviu, através de quem? De Cristo, nos ressuscitando. Então, uma vez que Deus fez isso por nós, nós temos que ter consciência disso, e não vivermos mais como nós vivíamos no passado, porque se esse mundo, a natureza desse mundo nos trouxe a morte, em Cristo nos trouxe vida. Então, através dessa vida em Cristo, nós temos que viver de uma forma diferente. Então, versículo 17, Paulo vai dizer: assim eu lhes digo,
E no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam o quê? Na inutilidade dos seus pensamentos. Bem, agora em Cristo nós pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, temos uma nova maneira de viver. Por quê? Porque nós escolhemos? Não, porque nós estávamos mortos e Cristo o quê? Nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. Né? Aí no versículo 20, Paulo vai dizer assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quer dizer, viver na inutilidade dos pensamentos. Né? Não foi isso que nós aprendemos de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele quem? Cristo, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, né? Essa antiga maneira de viver que Paulo está dizendo é aquela maneira morta em delitos e pecado, vivendo conforme esse mundo, vivendo conforme o pensamento desse mundo, pensando conforme esse mundo pensa, nas suas inutilidades, né? Então Paulo vai dizer no versículo 22, quanto a essa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos, o quê? O que Paulo está dizendo? Gente, olha só, estávamos mortos em delitos e pecados, a gente não tinha reação. Cristo nos ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Quanto a essa maneira antiga que nós tínhamos de viver, vivíamos conforme os pensamentos inúteis desse mundo, vivíamos de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa. Olha, vocês aprenderam algo diferente em Cristo. Quanto a essa maneira antiga de viver, vocês aprenderam em Cristo que vocês devem fazer o quê? Se despir. Né? A ideia que Paulo está passando é a ideia daquela pessoa que todos os dias, quando ela vai trabalhar, ela põe o quê? Uma roupa nova. Mas quando ela chega do trabalho, ela não dorme com essa roupa, né? O que ela faz? Ela tira essa roupa. Por que ela tira essa roupa e não dorme com a roupa? Quem poderia me ajudar nisso? Porque está suja. Porque ela entende que todo dia, quanto à maneira que ela se vestiu, ela tem que se despir e botar uma nova roupa. Ela não pode dormir com aquilo, ela não pode fazer com que aquilo adormeça sobre ela. Então, Paulo está dizendo isso, olha, quanto a essa maneira antiga de viver, nós temos que ter a consciência que Cristo nos resgatou, nós estávamos mortos em delitos e pecado, então todos os dias nós temos que nos despir dessa natureza, todo dia nós temos que olhar e dizer, opa, isso aqui está me corrompendo, deixa eu tirar, opa, isso aqui está transformando a minha vida que foi alcançada por Cristo, deixa eu tirar isso, opa, essa coisa aqui eu não devo ficar pensando, deixa eu tirar. Deu para entender até aqui, irmãos? Aí Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar como é que na prática isso funciona, se despir da velha natureza. Ele dá alguns exemplos. Não é que sejam só essas coisas que nós devemos fazer, mas ele dá alguns exemplos práticos, principalmente daquela sociedade. Então, se nós temos que estar atentos quanto à natureza antiga que vivíamos e nos despir dela todos os dias, Paulo vai dar o exemplo. Como é que isso funciona? Versículo 25. Ele vai dizer assim, portanto, cada um que de vocês deve abandonar o quê? A mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, se alguém dissesse assim, Paulo, tudo bem, você está insistindo para que nós não venhamos continuar vivendo como os gentios que viviam na inutilidade do pensamento deles. Você ainda disse mais, que nós temos que estar atento que não foi isso que Cristo nos ensinou. Você ainda disse algo mais ainda, que nós devemos olhar contra essa maneira antiga que nós vivíamos, nós devemos estar atento para que nós venhamos nos despir
todos os dias, como alguém que chega com uma roupa suja do trabalho e reconhece que aquela roupa está suja, não pode ficar sobre ela, ele tira aquela roupa, toma um banho e põe uma roupa limpinha. Olha, Paulo, entendi, mas como é que funciona isso na vida prática? Aí Paulo iria dizer, vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que enquanto ainda não tinha ressuscitado em Cristo, enquanto Cristo ainda não tinha resgatado ela, lembra daquele fulano que vivia debaixo de mentira, toda coisa contava uma mentira, ainda dizia assim, se eu não tivesse contado essa mentira, o negócio ia ficar feio. A gente já ouviu isso, né? Não, mas olha, gente, eu não menti não, eu só falei meia mentira. Ou então, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas eu não menti, eu só omiti os fatos. Né? Paulo vai dizer, conhece pessoas assim? Então, essas pessoas, quando são alcançadas por Cristo, elas não devem viver mais dessa maneira, ela tem que tirar essa roupagem da mentira e agora vestir uma nova roupagem, chamada roupagem do quê? Da verdade. Falar entre pessoas com verdade. Aí talvez alguém diga assim, tudo bem, Paulo, entendi mais ou menos, me dá um outro exemplo. Aí no versículo 26 ele vai dizer, olha, quando vocês ficarem irados, sabe o que deve-se fazer? Não o quê? Não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar a quem? Ao diabo. Paulo ia dizer, olha, tudo bem, você já entendeu? Ou não entendeu? Bem, quem mentia, não mente mais. Mas Paulo, como é que isso funciona? Eu não entendi, me dá um exemplo. Tá bom. Olha, você fica chateado? Aí talvez a pessoa iria dizer assim, não, Paulo, eu não. Rapaz, conta outra, né? Peraí, todos nós ficamos chateados, todos nós nos aborrecemos, todos nós por vezes nos iramos. Né? Se não é assim, era melhor que a gente já estivesse no céu. Então Paulo vai dizer, mas quando isso acontecer, que a ira faz parte da vida, como uma pessoa que está se despindo da velha natureza, o que você deve fazer? Não permitir que essa ira, o quê? Gere em nós o quê? O pecado, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não o quê? Pequem. Mas aí alguém perguntasse, mas Paulo, como é que eu posso não pecar quando eu ficar irado? Não é porque quando eu estou lá em casa, meu filho fala uma coisa que eu não gosto, eu fico chateado. Estou lá em casa, peço para a mulher fazer uma coisa, ela não faz, fico chateado. Estou lá em casa, peço para o marido fazer alguma coisa, ele não faz, eu fico chateado. Aí Paulo iria dizer, olha, irado a gente até fica, mas o que a gente não pode permitir é que essa ira vire um pecado. Mas como assim? Como é que eu devo fazer isso? Paulo vai dizer, você deve apaziguar a sua ira rapidamente, antes que o sol se ponha. Qual é essa ideia? Paulo está usando um costume judaico que quando alguém tinha uma dificuldade com outro, essa pessoa ela deveria acertar essa dificuldade antes que o dia virasse. Havia uma lei entre os judeus que se houvesse uma demanda entre um e o outro, essa pessoa tinha que resolver isso rapidamente. E Paulo iria dizer, sabe por quê? Porque se não resolver, isso cresce dentro da gente. E quando cresce dentro da gente, sabe quem é que tem a jurisprudência? Sabe quem é que toma o lugar nisso tudo? O diabo. Você já reparou? Uma discussãozinha de nada entre casal dentro de casa. Porque isso acontece. São seres humanos, pensam diferente. Aí um vira o bico para o outro. Não quero falar. Eu estou certo, eu estou certa. Vão dormir. No outro dia, aquilo que era pequenininho já virou um monstro. No outro dia já está no ouvido alguma coisa dizendo assim, você está certa. Ele sempre está errado, ele não dá o braço a torcer. Você está certo. Ela está sempre errada, você não dá o braço a torcer. É isso que Paulo está dizendo, bem, agora sabendo que nós fomos alcançados por
Cristo, não devemos andar conforme a inutilidade do nosso pensamento. Nós temos que olhar para quanto a nossa natureza passada de viver, nós devemos nos revestir, nós devemos nos despir da velha natureza e nos revestir da nova natureza que foi criada em Deus. E como é que se vive? Bem, quem mentia, não mente mais. Bem, se você se irá, você não deve fazer com que essa ira cresça dentro de você para que você não peque. E muito mais ainda, para que você não dê lugar ao quê? Ao diabo. Está vendo? Existe alguma coisa aí mudando a nossa vida, não de uma forma externa, mas de uma forma interna. Existe alguma coisa transformando não só as nossas atitudes, mas a nossa maneira de pensar. Por que eu tenho que ficar mentindo? Porque quando eu me iro, eu tenho que guardar isso no coração ao ponto do diabo tomar conta? Paulo está mostrando que uma pessoa em Cristo, ela tem uma forma diferente de viver. Ela age de uma forma diferente, ela domina suas relações de um formato diferente. A sua espiritualidade é refletida naquilo que ela faz e deixa de fazer. A sua espiritualidade não está no quanto ela dobra o joelho e ora. A sua espiritualidade não está relacionada simplesmente a quantas músicas ela conhece e nem tampouco quantas vezes ela vem à igreja. Paulo está dizendo, a nossa espiritualidade é demonstrada nas nossas relações. Se mentia, não minta mais. Se fica irado, não permite que a ira tome conta do seu coração. Paulo ainda vai dizer outra coisa, versículo 29, nenhuma palavra o quê? Torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Opa, espiritualidade dentro da família também está relacionado naquilo que eu falo. Eu estava aborrecido e falei mesmo, não estou nem aí se ele gostou ou não. Eu estava aborrecido e falei mesmo, não estou nem aí se ela gostou ou não. Sou assim mesmo, que vem na minha lata eu digo. Só que Paulo está dizendo negativo. Alguém que foi alcançado por Cristo e foi transformado, não vive na inutilidade dos pensamentos. Alguém que foi alcançado por Cristo e transformado, ele todos os dias ele está se despindo da velha natureza, ele está avaliando, será que isso é a forma de falar mesmo? Será que essa é a forma de pensar? Será que essa é a forma de agir? Está vendo? Espiritualidade não é simples fato, um ato litúrgico de dobrar o joelho, de orar, de levantar as mãos, falar em línguas, bater palma, rodopiar, não é. É algo que está transformando aqui dentro a nossa natureza, os nossos relacionamentos. Quem mentia não mente mais, quem se irava e guardava isso no coração ao ponto do diabo tomar lugar, não faz mais isso. Quem tinha palavras torpes, e a palavra torpe ela é bem abrangente, né? Às vezes a pessoa é crente, mas ainda continua falando palavrão. Que é isso, meu irmão? É crente e não mede a sua fala o que quer, o que está na mente. Paulo está dizendo não, uma vez em Cristo, isso muda a nossa natureza, muda as nossas relações, muda a maneira que nós nos damos com as pessoas que estão ao nosso lado. Ao ponto do capítulo 5, versículo 7, Paulo dizer assim, versículo 6, para a gente ter um apanhado maior. Ele diz assim, ninguém os engane com o quê? Com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem o quê? Vem sobre os que vivem, de que maneira? Na desobediência. Portanto, não pratique com eles dessas. Se eu fui alcançado por Deus, a minha maneira de viver é diferente. A minha maneira de pensar é diferente. Eu não vivo pensando conforme a inutilidade. As minhas relações são diferentes.
Quando eu fico irado, eu peço a Deus para que Ele me ajude a apaziguar a minha ira. Quando existe alguma coisa que eu vejo que vai dar problema, eu não penso na possibilidade de dizer assim, acho que eu vou contar uma mentira pequenininha porque vai me ajudar, sabe? Quando estou passando por uma situação difícil, eu não falei isso porque eu estava chateado. Não, agora nós temos uma mente de Cristo. Por isso, versículo 7, eu não devo participar como esses participam na sua vida, como aqueles que não conhecem a Cristo. Então, Paulo está mostrando que espiritualidade é um ato que transforma a nossa vida aqui dentro, irmãos. Espiritualidade não é andar com uma Bíblia debaixo do braço. Espiritualidade não é simplesmente dobrar o joelho e orar. Espiritualidade é um ato de que essas coisas venham ou estejam transformando a nossa maneira de viver aqui dentro. Lembra? Quanto à maneira antiga de viver, que vocês façam o quê? Possam se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Lá no versículo 15 do capítulo 5, Paulo novamente lembra aos irmãos. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês, o quê? Bem, qual é a maneira que deveria ter cuidado com como eles estão vivendo? Lembra do versículo 17? Para que eles não vivessem como quem? Como os gentios, que viviam de qualquer maneira, na inutilidade do seu pensamento, se mentia, não estava nem aí, né? Se alguém aborrecesse, falava qualquer coisa que estava na boca mesmo, quando se irava, não apaziguava a sua ira, fazia o que estava lá e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Paulo vai dizer, não é assim, devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Aí ele lembra novamente no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como quem? Como insensatos, mas como sábios, né? Quem é o insensato? Quando você diz assim, poxa, fulano, meu Deus, ele está fazendo isso, como ele está sendo insensato fazendo isso? Pode falar, irmão. Hã? Justamente o insensato é aquele que não sabe o que diz, ou muito embora no texto, né, conforme o contexto, é aquela pessoa que sabe o que deve fazer, mas não faz o que deveria fazer. É por isso que nós chamamos pessoas assim de quê? Insensatas. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, cuidado com a maneira que vocês vivem. Cuidado com a maneira que vocês vivem no seu lar, no seu trabalho. Entendam que agora vocês foram ressuscitados em Cristo. Nós não devemos viver mais como o pensamento inútil desse mundo. Nós não podemos viver de qualquer maneira, nós temos que lembrar da maneira antiga que nós vivíamos e a cada dia nos despir dessa velha maneira e nos revestir da nova maneira. Como é que isso funciona, Paulo? Paulo vai dizer, eu vou te dar alguns exemplos. Se mentia, não minta mais. Existem muitos outros, né? Se tinha palavras torpes, não faça isso. Se vivia de qualquer maneira, não faça. Por quê? Porque nós não podemos viver como esses vivem, como aqueles que não conhecem a Cristo. Versículo 15 do capítulo 5, ele vai dizer, por isso, meus irmãos, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não acha que espiritualidade é só exercida na igreja. Eu entrei lá, o irmão cantou uma música, eu levantei as mãos, cantei, orei, oh Senhor, que bom. Não. Espiritualidade é todos os dias aonde nós estamos, a relação que nós temos, a maneira que nós vivemos. Então Paulo vai dizendo, então não viva como insensato, porque o insensato sabe o que deve fazer, mas não faz. Aí ele continua no versículo 16. Versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são o quê? Maus. Versículo 17, portanto, não sejam novamente o quê? Insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo está orientando aos irmãos como viver uma vida cheia de Deus, mudando coisas, entendendo que não somos mais aqueles lá de trás, olhando para a nossa vida e dizendo, realmente, mesmo assim eu ainda tenho que me despir disso e me revestir disso. Mas só que Paulo diz o seguinte, para que isso aconteça, nós devemos fazer o quê? Compreender qual é o quê? A vontade de Deus. Paulo não está dizendo, olha, você deve buscar ou adivinhar a vontade de Deus. Por que Paulo não diz assim? Porque a vontade de Deus já nos foi o quê? Revelada. O que falta agora é compreender. Por que alguém que é crente, numa relação familiar, permite que uma discussão se perdure, né? Ela vá assim, né, continuando, ao ponto daquilo virar uma bomba dentro de casa e ela não tratar isso antecipadamente. Por que isso acontece? Porque é uma pessoa que ainda não compreendeu o quê? A vontade de Deus para ele. Por que alguém como crente, em uma situação difícil, em vez de falar a verdade, fala a mentira dizendo, resolvi, se eu não contasse essa mentira, olha. Por que age assim? Porque não entendeu ainda o quê? Ou não compreendeu a vontade de Deus para a vida dela. Por que alguém que, quanto crente, quando está aborrecido, não mede as palavras, fala qualquer coisa, age como todo mundo age? Por que é assim? Porque não compreendeu a vontade de Deus para ela. Não é uma pessoa que tem, meu Deus, quando alguém me aborrecer, o que eu faço? Senhor, me fala, me revela, assim, eu vou... Gente, ninguém aqui, quando vai ser, ou está sendo aborrecido, né, dobra o joelho e fala assim, Senhor, o que eu faço quando alguém está me aborrecendo, hein? Paulo já disse, olha, apazigue a sua ira. Não é? A vontade já está revelada. Ninguém aqui, quando está numa situação de risco, dificuldade, né, e aquela situação está tensa, ele dobra o joelho e diz assim, Senhor, e agora, eu falo a verdade ou eu falo mentira? Não é verdade, irmãos? É o que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aonde? No meu trabalho, na minha família, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha esposa, na relação de filhos com pai, de pais com filho. Procure compreender, porque já foi revelado, né? Senhor, oh meu Deus, poxa, eu fiquei chateado com a minha esposa, deixa eu dobrar o meu joelho aqui, Senhor, o que eu devo fazer com isso? Paulo já respondeu, a Bíblia já respondeu. Você deve amá-la como Cristo amou a igreja. Ô Senhor, meu marido está querendo comprar lá uma casa e eu não quero que ele compre. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Vou orar para saber. A Bíblia já disse. Mulheres submetam seus maridos. Como quem? Auxiliadora. Senta com ele, para com ele para pensar. Olha, é o seu desejo fazer isso? Vamos pensar aqui, o que pode acontecer, como é que vai acontecer? Entende? Às vezes a gente recorre a algo que já está claro. Já está claro. Né? Como pais, a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e amá-los sem provocar a ira. Pô, Senhor, eu falo uma coisa, meu filho faz outra. Será que a gente não está também sendo via de contramão, ensinando algo e agindo de forma diferente? Por isso Paulo está dizendo, olha, portanto não sejam insensatos, compreendam qual é a vontade do Senhor. Agora aqui tem uma pergunta. Como é que a gente pode viver não na insensatez? Como é que a gente pode viver compreendendo a cada dia a vontade do Senhor nessa nossa relação, principalmente familiar, que Paulo vai mostrar?
Como é que a gente pode, a cada dia, entender que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem? Como é que a gente sabe que a cada dia a gente deve olhar para algumas situações que nós fazíamos no passado e agora tem que ser diferente? Exemplo de Paulo, existe outros, tá? Não mentir, não ter palavras torpes, não permitir que a ira tome conta do coração. Paulo vai dar o exemplo, versículo 18, ele vai dizer como. 17 ele diz assim: portanto não sejam insensatos, mas procurem o quê? Compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: não se embriaguem com que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Vamos entender aqui. Até aqui Paulo está fazendo uma comparação, né? Dizendo, olha, quem não vivia com Deus vivia em mentira, quem vive com Deus agora vive na verdade. Quem não vivia com Deus não apaziguava a sua ira, dava lugar ao diabo, mas agora quem está com Deus apazigua a sua ira e dá lugar a Deus. Bem, quem não vivia com Deus, qualquer coisa que aborrecia, falava o que estava na telha e dizia assim, eu sou assim mesmo e acabou. Mas agora quem vive com Deus, pensa nisso. Por quê? Porque compreende qual é a vontade do Senhor, que já foi revelada. Mas, para que essa vontade do Senhor, que já foi revelada, esteja dentro do nosso coração, sendo o parâmetro, né, o padrão, dizendo, ó, isso você deve fazer, isso não deve fazer, Paulo vai dizer no versículo 18, nós não devemos fazer o quê? Se embriagar com vinho que leva à libertinagem, mas deixar-se encher pelo Espírito. O que Paulo está dizendo aqui não está nada relacionado ao líquido, mas ele está fazendo uma comparação. Qual é a comparação? No contexto aqui, haviam pessoas que se embriagavam, né, com vinho, com qualquer outra bebida, e eles iam para a porta dos templos pagãos daquela época para adorar aos deuses pagãos. Nesse contexto aqui, tanto em Roma como na Grécia, havia um deus pagão que tinha o mesmo nome, que era a mesma pessoa com nomes diferentes, né? Eu posso estar trocando, mas, se eu não me engano, em Roma era o deus Dionísio e na Grécia era o deus Baco. E esses dois deuses, eles eram cultuados através da embriaguez. A pessoa se embriagava e dava lugar ao quê? À sua carnalidade. Então, uma vez embriagados, eles iam adorar esse Deus embriagados, né? Dando lugar à carnalidade, orgias. Então, Paulo diz, olha, para que alguém entenda e compreenda a vontade de Deus, ele deve estar livre totalmente das influências desse mundo, dos deuses desse mundo. Ele não deve se embriagar com coisas que esse mundo vai fazer com que o seu coração seja conduzido. Mas ele deve se embriagar de quem? Do Espírito Santo. Como é que dentro de casa eu vou fazer distinção entre aquilo que eu devo fazer ou não devo fazer? Quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Quando é que eu vou olhar no meu relacionamento, família, que eu não devo mentir para minha esposa, nem para o meu marido, nem para os meus filhos, nem para os meus pais? Quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Quando é que eu, olhando para dentro do meu lar, e entender que eu devo apaziguar as situações que me iram, quando eu estiver cheio do quê? Espírito Santo. Quando não, quando eu estiver cheio de qualquer coisa desse mundo, aí a ira vai tomar conta, a mentira vai tomar conta, as palavras torpes vão tomar conta, porque eu não estou compreendendo a vontade de Deus. Ninguém vazio do Espírito Santo consegue compreender a vontade de Deus. Então Paulo diz, para que isso funcione, se esvazie de qualquer coisa que venha alimentar a sua vida de uma forma carnal. Para que essas coisas não dominem o seu coração, esteja cheio do Espírito Santo. E alguém talvez ia perguntar, tudo bem, Paulo, como é que eu faço? Eu vou lá no posto e digo assim, quero 3 litros de Espírito Santo?
Paulo vai dizer, não, precisa de uma disciplina. Assim, quando alguém é conduzido pelas coisas da carne, usa uma disciplina carnal, quer se embriagar de vinho, que era o contexto, alguém, para ser conduzido pelo Espírito Santo, deve conduzir a sua vida por uma disciplina espiritual. Qual é, Paulo? Indo no mercado e dizendo, olha, quero 5 quilos do Espírito Santo? Não. Paulo vai dizer, olha, versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Vendo a novela Pega-Pega. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Batendo um papo com amigos que não tem nada a ver, que ele enche a minha mente de pensamentos inúteis. Como é que eu encho a minha vida com o Espírito Santo? Sentando naquela rodinha lá, onde todo mundo tem uma historinha legal para contar, e eu fico doido para contar. Paulo iria dizer, claro que não. Como é que a gente pode ter uma vida cheia do Espírito Santo? Indo para a igreja todos os dias. Paulo vai dizer, negativo. Faz parte, mas não é o todo. Como é que a gente tem uma vida cheia do Espírito? Lendo a palavra de Deus. Falando entre si com salmos. Tendo uma mente voltada para o louvor ao Senhor. Entendendo que Deus é Pai da nossa vida e conduz a nossa vida. Uma vez a vida sendo cheia do Espírito Santo, aí olha só o que Paulo vai dizer no versículo 21. Uma vez que a gente tem uma vida de leitura bíblica, de oração, de se submeter a Deus, ele vai dizer, então, já que a vida de vocês estão assim, o que vocês devem fazer? Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí agora Paulo vai dar a relação aonde essa vida cheia do Espírito Santo é demonstrada. Lembra? Sujeite-se uns aos outros por temor a... aonde é que eu devo me sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, demonstrando que a minha vida é cheia do Espírito Santo? Primeiro, versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam o quê? Em tudo sujeitas aos seus... Pronto. Aí está lá na igreja de Éfeso, uma pessoa, uma mulher toda alegre. Aí quando vê lá o pastor Paulo entrando na igreja, ela corre até Paulo e diz, Paulo, olha, eu quero te dizer uma coisa, olha, a minha vida está cheia do Espírito Santo. Aí Paulo vai olhar para aquela irmã e vai dizer assim, é mesmo, irmã? Está cheia do Espírito Santo mesmo, é? Como é que você me diria que a sua vida está cheia do Espírito Santo, minha irmã? Aí ela ia falar assim, Paulo, você não viu não naquele culto que você pregou? Você viu como é que eu pulava naquele culto? Você viu como é que eu batia a palma, como é que eu cantava os louvores com tanto vigor? Você não viu não como é que eu passava as folhas, ouvia-se o barulho das folhas passando? Aí Paulo vai dizer, minha irmã, isso não é uma demonstração de uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe como é que se demonstra uma vida cheia do Espírito Santo, minha irmã? Você tem se sujeitado ao seu marido? Você tem entendido que ele é o cabeça da sua casa, como Cristo é o cabeça do lar? Lembra aqui que Paulo está dizendo? Então, como é que se enche do Espírito Santo? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a... Então, em função disso, sujeite-se uns aos outros ao Senhor. Bem, então vamos lá. Como é que eu demonstro na vida familiar? Primeiro, como esposa, se submetendo ao marido. Não é capaz. Mas entendendo a missão dele, entendendo que ele é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. Aí daqui a pouco chega quem? O marido da mulher.
nem sabe que ela conversou com Paulo. Aí ele chega para lá, gente, eu estou querendo uma história para a gente entender, tá? Isso não aconteceu não, tá? Aí chega o marido da mulher e chega lá, Paulo, vou te dizer uma coisa, rapaz, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí Paulo iria dizer para ele, é mesmo, é? Sim, Paulo, eu estou cheio de Espírito Santo. Rapaz, você não viu naquele dia no culto? Rapaz, não vi não. Mas me diz uma coisa, como é que você me diz que você está cheio do Espírito Santo? Aí ele falou, poxa, você não viu não? Como é que eu cantava as músicas, como é que eu batia a palma, como é que eu dobrei o meu joelho quando você falou, gente, vamos orar? Paulo vai dizer, bem, eu entendo que a vida é cheia do Espírito Santo se você estiver cumprindo isso aqui, ó, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo, o quê? Amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com o quê? Com a igreja. Aí talvez o homem iria dizer, talvez eu ainda não seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nessa relação familiar, daqui a pouco aparece quem? Os bacuris, os filhinhos, né? Paulo, nós somos cheios do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer, por quê? Nós vamos de Geração Futura todos os domingos. Aí Paulo vai dizer, não, vem cá. Vamos ver se vocês são cheios do Espírito Santo mesmo. Vocês obedecem aos seus pais. Versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com o quê? Promessa. A primeira pergunta que Paulo iria fazer a esses crianças e nós também, como filhos também, mesmo adultos, vocês têm honrado os seus pais? Porque uma vida cheia do Espírito Santo demonstra isso. A esposa se submetendo ao marido, o marido amando a sua esposa, os filhos honrando os seus pais, todos esses submetidos à palavra de Deus, orando, se submetendo à graça do Senhor. Isso é que demonstra uma vida cheia do Espírito Santo. Daqui a pouco o marido e a mulher voltam de novo para Paulo. Aí diz assim, Paulo, vou te dizer uma coisa, nós somos excelentes pais. E excelentes pais cheios do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer, é mesmo? É mesmo. Mas como é que você demonstra isso? Você não vê, a gente traz os nossos filhos todos os dias aí para a Geração Futura, para os adolescentes. Paulo vai dizer, negativo. Sabe o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo no meio familiar? Eu vou te perguntar, vocês fazem isso? Pais, versículo 4 do capítulo 6, não irritem os seus filhos, antes o que? Criem-nos segundo a instrução e o conselho do... Aí eles vão dizer assim, claro, Paulo, eu não irrito meu filho não, eu nunca faço uma brincadeirinha que eles ficam chateados. Paulo vai dizer, não é isso não, você não entendeu nada. Sabe o que é não irritar os filhos, mas antes criá-los segundo a demonstração e instrução do Senhor? É não fazer coisas que muitos fazem. Olha, meu filho, faça isso, e ele faz diferente, isso irrita os filhos. Meu pai e minha mãe dizem que eu devo depender de Deus e confiar em Deus, mas quando as coisas acontecem lá em casa, eles ficam desesperados. Isso é irritar.
Meu pai e minha mãe diz que a gente deve ter uma devoção com Deus, orar, colocar as nossas vidas diante dele, mas eu nunca vi eles fazendo isso. É isso que Paulo vai dizer. Se você tem uma vida cheia do Espírito, você vai fazer isso. Você vai ensinar os seus filhos no temor do Senhor, na instrução e no conselho deles, mas vocês não vão irritá-los dizendo, faça isso, meus filhos, mas você faz aquilo outro. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo na família. Isso é permitir que cada um de nós, dentro do seio familiar, se submeta um ao outro. De que maneira? Mulheres amando os seus maridos, submetendo aos seus maridos. Maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Pais não irritando os seus filhos, mas ensinando no conselho do Senhor. Filhos obedecendo os seus pais e honrando os seus pais, porque é um mandamento com promessa. Nós achamos, às vezes, que espiritualidade, irmão, só está na quantidade de tempo que eu oro, na quantidade de tempo que eu fico ajoelhado, e esquecemos que, como cristãos, espiritualidade está na maneira em que nós também nos comportamos no meio onde nós estamos inseridos. Deixa eu só acrescentar uma coisinha que está fora do âmbito familiar, mas é importante. Porque Paulo vai dizer que nessa questão de ter uma vida cheia do Espírito Santo, compreendendo qual é a vontade do Senhor, ele vai dizer que isso é demonstrado uma vida cheia do Espírito Santo também no nosso relacionamento de trabalho. E como é que isso é visto? Versículo 5. A palavra começa como escravos, mas aqui a ideia é trabalhador, tá? Então seria mais ou menos assim: trabalhadores, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a... Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você também pode demonstrar que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo no seu trabalho. Não é assim dizendo, lá vem aquele supervisor chato pra caramba, brincadeira. Pô, brincadeira, faço mais do que todo mundo aqui, ninguém me vê isso. Quer saber de uma coisa? Não estou nem aí, vou chegar meia hora atrasado. Não estou nem aí. Paulo está dizendo, olha, espiritualidade também é no relacionamento de trabalho. Faça o seu melhor, como se estivesse fazendo isso para Cristo. Se as pessoas não querem fazer o que deve ser feito, isso, desculpe a expressão, é problema dessas pessoas. Mas você, como cristão, você deve fazer como se estivesse fazendo para Deus e está fazendo para Deus. Mas ninguém chega cedo, sou o único que chega cedo. Parabéns, você está honrando a Deus. Você está mostrando que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Todo mundo sai cedo e eu saio sempre no horário ou então mais tarde. Glória a Deus, você está glorificando a Deus. Então é isso, irmãos. É não sermos insensatos. É não sermos pessoas imprudentes dizendo, Senhor, o que eu devo fazer agora? Deus já revelou o que nós devemos fazer nessa relação familiar. Que uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a nos submeter uns aos outros, a não conduzir a nossa vida através de mentira. Meus irmãos, uma mentira nunca substitui uma verdade. Mentira vai ser mentira em todos os cantos desse mundo. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não permitir que a nossa língua seja levada por palavras torpes. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não permitir que a ira tome conta do nosso coração ao ponto do diabo tomar lugar na nossa vida. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Submeter a nossa vida a Deus através de quê? De leitura, de vida com Deus, de estarmos nos submetendo à graça do Senhor.
Como é que nós vemos isso dentro do nosso lar, da nossa casa? Como é que a gente percebe que estamos cheios do Espírito Santo? Em tudo isso que Paulo disse. Mulheres se submetendo aos seus maridos, maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja, filhos honrando os pais, pais não provocando a ira dos seus filhos, porque quando nós fazemos isso, nós demonstramos que nos esvaziamos dessa antiga natureza de viver e a cada dia estamos nos revestindo de uma nova vida em Deus, meus irmãos. Isso é espiritualidade no lar. Isso é vida cheia do Espírito Santo.